Olá, caros telespectadores do canal do Esquema Tático, sejam muito bem-vindos para mais um episódio 8 do nosso Bolão do Brasileirão, apresentado por mim, Leonardo Moscatelli, e como sempre estou ao lado dele, do meu querido companheiro das madrugadas paulistanas, o mais jovem torcedor do Santos Futebol Clube, ele, Guilherme de Almeida. E aí, Gui, como que você tá nessa madrugada? Fala, Léo. Tô bem, mano. Tô um pouco chateado porque a gente tá gravando na terça-feira à noite e acabou de ter um jogo da Libertadores. Meu time podia praticamente assegurar a classificação deles contra o Olímpia, mas acabou deixando a vitória escapar, muito por eles terem jogado numa forma muito feia, né? Sempre batendo muito, com poucas ações ofensivas, né? E a gente acabou também não tendo muito poderio ofensivo, né? Marinho brilhou pouco e todos os jogadores brilharam bem pouco nessa rodada. Mas vamos ao Brasileirão, que é o É, que importa. vamos ao Brasileirão. Amanhã tem o meu Verdão na Liberta também, mas não espero muita coisa, ainda mais na altitude. Bom, rodada passada, para quem conseguiu acompanhar aí, realmente foi muito triste, né? Foi triste para os cartoleiros de plantão aí, a gente teve médias aí de 30 pontos gerais, então foi complicado, porque foi uma rodada toda zicada, né? É, todos os jogadores que todo mundo estava achando que iam estourar aí de pontuação, fizeram umas pontuações bem baixas mesmo, foi bem complicado. Eu tenho até vergonha de falar minha pontuação, então vou deixar isso para depois. Então vamos falar aqui os placares, né? E vamos falar quais placares a gente acertou. Na última rodada, a gente teve os 10 jogos normais, né? Então, Atlético Paranaense e Curitiba, né? O clássico Atletiba 1-0 para o Atlético Paranaense. Era um resultado que a gente não estava esperando, a gente achava que o Curitiba estava melhor, estava vindo melhor, mas o Atlético Paranaense foi lá, conseguiu um resultado bom para recuperar um ânimo aí, né? Porque eles estavam, acho que, se eu não me engano, há 5 partidas sem ganhar, então realmente estavam precisando de um resultado positivo. No clássico Sansão, um empate, né? Nos minutos finais, uma emoção ali, foi um resultado bem, né, diferente aí da rodada. A gente estava achando que o Santos até ia sair com uma vantagem, mas entrou com vários jogadores reservas. E, enfim, o Marinho deu aquele chute super forte, né, no final do jogo. E o Volpe, deu aquela ajudada para o Santos, né? Complicado, mas o São Paulo podia ter saído com a vitória nessa partida. Fluminense Corinthians 2-1 para o Fluminense, um jogo que o Corinthians, pelo amor de Deus, né, não jogou nada, só fez o gol, foi aquele gol de misericórdia ali no finalzinho da partida mesmo, porque o Fluminense já tinha encaminhado fazia tempo a vitória. Grêmio e Fortaleza 1-1, foi um jogo bem xoxo, também a gente até estava comentando essa semana aí, mais uma rodada com vários cartões vermelhos, né? Meu, não sei o que acontece, são muitas jogadas violentas, né? Não sei se é a falta de ritmo dos jogadores ou a falta de ritmo até dos árbitros, né? Então, a gente está tendo muitas expulsões nessas últimas rodadas. Na última rodada, de novo, se eu não me engano, foram 7 ou 8 expulsos. Então, a gente está com uma média alta aí de expulsões nesse campeonato. Atlético Mineiro e Bragantino 2-1 para o Atlético, um jogo que deveria ter sido tranquilo para o Atlético, né? Mas Sacha perdeu pênalti, por exemplo. O São Paulo, pelos vídeos que eu vi, estava muito puto com o time, assim, não tá jogando do jeito que ele gosta. Bahia e Atlético Goianiense 1-0 para o Atlético Goianiense, né? Um resultado que, na minha opinião, até esperava. Ceará, outro resultado surpreendente, Ceará 2, Flamengo 0. O Ceará jogando em casa foi lá, fez jus a jogar em casa, né? E foi lá e ganhou do Flamengo. Bom resultado para o Ceará. Goiás Internacional 1-0. Também outro resultado, assim, o Internacional, brincadeira, né? Com um a mais praticamente o jogo inteiro, né? Desde os 2 minutos e não conseguiu ganhar do fraquinho Goiás, né? Então, coisas do futebol que não dá para entender. Palmeiras Sport também, outro jogo que eu fiquei decepcionadíssimo. Eu pensei que, pô, o Palmeiras, né, tá dando uma recuperada, aí podia ter emplacado a terceira vitória, encostado nos líderes,
Jogou uma boa parte do jogo com um a mais em campo. Tinha virado a partida, né, com um golaço do Zé Rafael. Nossa, foi uma pintura aquele gol. Mas foi lá e cedeu um empate para o Sport. Podia ter metido uma goleada, né, mas o Zé Rafael também acabou sendo expulso, então, enfim, não deu muito certo. E Botafogo e Vasco, 3-2, um resultado também, 5 gols na partida, foi um bom resultado para o Vasco, que assim, aconteceu de tudo nessa partida. Vasco e Botafogo, meu, o Babi podia ter feito o hat-trick, não conseguiu, o Botafogo podia ter tido algumas oportunidades ali no ataque, de gol, meu, deu tudo errado para o Botafogo essa partida, e mesmo assim eles quase conseguiram empatar a partida com o Vasco, e o Vasco tá com aquele aproveitamento perfeito, né? Chuta no gol, faz gol, né? O Vasco tá assim, ultimamente. Então, foi bom para quem botou o Cano, para quem botou o Thales Magno nessa partida, e para quem acreditou no Ribamar também, né? Ribamar marcando gol, hoje tem gol do Ribamar. Bom, eu acertei 5 placares dessa rodada, dessa última rodada, da 10ª. Acertei Fluminense e Corinthians, Grêmio e Fortaleza acertei em cheio, Atlético Mineiro e Bragantino, jogo fácil, né? Acertei, não placar, mas acertei que o Atlético ia ganhar. Bahia e Atlético Goianiense e acertei em cheio essa partida. Apostei no Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense foi lá e ganhou. E Vasco e Botafogo também acertei no Clássico Carioca. Vou seguir, como foram esses placares? Não foram muito bons. Sim, eu acertei 3 jogos, mas fui melhor que você no Cartola, né? Tive um pouco É, menos de azar com a minha escalação, mas não foi muito bem não, também. nem Minha fala. pontuação foi abaixo da média do Cartola como um todo, né? Eu acho que o Cartola nessa rodada se dividiu em quem colocou o Nenê e quem não colocou o Nenê, né? Porque o cara me fez 2 gols, né? E jogou bem. O Nenê foi realmente uma aposta muito boa. Eu até fiquei muito chateado, porque na hora de eu escalar meu time, eu fiquei, escalo o Nenê ou escalo o Dodge? Eu falei, bom, o Dodge pontuou menos na última rodada. Vou colocar o Dodge, que tem menos chance de eu perder dinheiro. O Dodge foi lá e fez menos de 1 ponto. Obrigado, Dodge. Só agradece mesmo. Né? Mas eu acertei o jogo do Fluminense também, que nem você. Acertei o jogo do Atlético Mineiro e Bragantino, né? Que também não era tão difícil apostar numa vitória do Galo ali. Só, como você comentou, os jogadores que foram os protagonistas não são aqueles habituais, então quem é cartoleiro nesse momento se deu um pouco mal. E eu acertei o jogo do Vozão contra o Flamengo. Eu fui confiante no Vozão e dei uma aposta, dei uma dica certeira. Quem me escutou e colocou o Charles deitou. O Charles jogou muito, o Charles fez gol, o Charles marcou bem, o Charles deu uma mobilidade naquele meio de campo do Ceará. Né? O Price não precisou trabalhar muito e foi muito ajudado justamente pelo Charles e pelo bom momento defensivo dos jogadores deles. Né? Então, meus parabéns para o Vozão. Eu só queria dar mais uma ressalva sobre os jogos que a gente teve. Perfeito. Infelizmente, o Santos não saiu vitorioso. Né? Como você comentou, a gente estava com muitas peças improvisadas e o principal problema que a gente teve foi na lateral, que a gente teve que improvisar o Diego Pituca no primeiro tempo. Né? Então, o Diego Pituca ele acabou perdendo um lance, tomou o primeiro gol, né? E acabou tomando bola nas costas e tomou o segundo gol. Então, não estou dizendo que a derrota foi culpa dele, não, porque ele não estava jogando na posição habitual dele, então eu não coloco a culpa nele, ele foi uma vítima do esquema tático que aconteceu ali, só que a gente não conseguiu sair vitorioso porque a gente realmente não estava, a gente não tem laterais no nosso elenco para repor as peças que a gente perdeu por conta de lesão, por conta de suspensões, enfim, né? Mas bora partir para os próximos jogos dessa rodada. O que você tem a me dizer sobre eles, Léo? Perfeito. Vamos partir para a 11ª rodada, então, né? Depois dessa rodada que, né, não quero nem lembrar, principalmente do meu Cartola.
a 11ª rodada, a gente tem algumas coisas diferentes acontecendo. Como a gente já tinha falado, a gente teve São Paulo Atlético Paranaense lá acho que foi perto da 4ª rodada. Esse jogo foi adiantado, né? Aconteceu ali no meio da semana, tal, foi dia 26/8, e o São Paulo ganhou de 1-0. Então, essa partida já foi. A gente tem outra partida que a gente vai palpitar aqui, mas que não vai contar para o Cartola, então a gente só vai dar os palpites aqui gerais da partida, que é Corinthians e Bahia. Vai acontecer amanhã, né? Hoje, no dia que a gente está gravando, na realidade, dia 16/9. Vai ser lá no Genericão Arena, às 9h30 da noite. E o Corinthians vai pegar o Bahia nessa partida, mas como não vai valer para o Cartola, então, enfim, não muda muito para os cartoleiros, né? Ninguém escala, então, jogadores nem de Corinthians nem de Bahia. E a gente vai ter um jogo que só vai acontecer dia 13/10, né? Então, só na terça-feira, lá em outubro, às 6 horas da tarde, no Maracanã, Flamengo e Goiás. Esse jogo foi adiantado por conta ali de questões também de Libertadores, enfim. O Flamengo não vai disputar nenhum jogo esse fim de semana pela 11ª rodada. Então, essas são as partidas que são diferentes, né? São Paulo e Atlético Paranaense a gente não vai palpitar porque já aconteceu. Corinthians e Bahia vai acontecer amanhã. E Flamengo e Goiás foi adiantado, então a gente não vai palpitar sobre esse jogo. Esse jogo está fora dos nossos palpites hoje, ok? Bom, então vamos começar aqui com a nossa 11ª rodada do Brasileirão. O primeiro jogo, então, como eu já falei, é Corinthians e Bahia, amanhã. Corinthians vai pegar o Bahia com uma situação péssima, né? O time foi, né, recentemente perdeu o jogo, né, contra o Fluminense, né? Não está jogando bem, demitiu o Thiago Nunes. Os jogadores foram cobrados, né, na chegada aqui em São Paulo, na volta, né, do Rio, quando jogou com o Fluminense. E, assim, o clima não tá legal, principalmente para os jogadores mais experientes. Aí o Cássio já deu declarações aí de que quer sair do clube, quer jogar lá no mundo árabe. O próprio Fagner, o filho dele, foi ameaçado de morte. Então a situação está bem séria e, sinceramente, torcedor que faz isso não pode ser chamado de torcedor. Isso aí é um bandido, é um criminoso, porque ameaçar familiar só porque o time está indo mal não vai levar a lugar nenhum, gente. Isso aí é crime, inclusive. Então, não tá legal a situação por conta desses fatores no Corinthians. E mesmo assim, né, mesmo com essas condicionantes, eu tô achando que o Corinthians vai empatar com o Bahia. O Bahia também não tá bem, vamos dizer assim, né? Até teve um resultado negativo nessa última rodada, perdeu para o Atlético Goianiense, então eu tô achando que o Bahia também não tá numa situação legal ali. Também demitiu o técnico recentemente, né? Outro técnico caiu, o Roger Machado. Então, enfim, estou apostando no placar de 1-1 aqui para essa partida. E você, Gui, o que você acha? Bom, eu acredito que a situação negativa do clube vai impactar um pouco mais o Corinthians, né? Acho que o que você falou, eu só assino embaixo, né? O que fizeram com os jogadores do Corinthians foi um crime, né? Porque e ainda muitos dos jogadores dos torcedores, né? Dos bandidos que foram lá no aeroporto criticar os jogadores, eles estavam sem máscara, então eles trouxeram um risco a mais ainda para os jogadores. Eles podem ter, de alguma forma, ter passado o vírus que a gente está vivendo no momento para os jogadores e pode ter prejudicado eles ainda mais, fora as ameaças extracampo, né, as mensagens nas redes sociais, tanto para os jogadores quanto para familiares. Isso me deixa muito triste, porque o futebol não é isso. O futebol é amor, o futebol é paixão, é alegria, é criatividade, é solidariedade, né? Eu acho que um esporte que é baseado em violência e ódio não tem lugar, assim. Então, esse tipo de pessoa, para mim, não pode ser considerado um torcedor. Eles devem ser, sim, julgados, né? Como eles estavam sem máscara, dá para ver exatamente quem são eles, ir atrás deles e fazer eles responderem criminalmente, né? E além
os que foram mandar mensagens virtuais, né? Eles podem ser autuados por ameaça e podem ir presos, sim, e devem mesmo, né? Eu coloquei um placar de 2-0 para o Bahia por conta de todo esse clima desfavorável para o Corinthians e eu espero honestamente que isso não volte a acontecer e que os jogadores que se sentiram incomodados com isso, eles têm todo o direito de sair e eles não devem ser criticados de nenhuma forma por abandonar o clube por isso, porque não deve, ressalto, não deve acontecer esse tipo de desrespeito com um atleta profissional. Não pode. Isso está totalmente errado. Partindo para o próximo jogo, esse já vale para o nosso Cartola, é o jogo entre Bragantino e Ceará, aqui no interior de São Paulo, em Bragança Paulista. Né, o Bragantino que, né, a gente colocava grandes esperanças para eles no começo do campeonato, porque eles não fizeram um Paulista tão ruim, né? E tem jovens jogadores que, na nossa opinião, poderiam sim ser relevantes e trazer uma destoada, poderiam trazer bons resultados para o time, mas não é o que vem acontecendo, né? O Bragantino ele conseguiu alguns poucos resultados positivos, muito em ações individuais, mas um time para ele conseguir coisas no Campeonato Brasileiro, ele tem que jogar bem como um todo. Né? Não adianta você contar com uma noite inspirada de Arthur, né? Com uma noite inspirada de Claudinho, não pode acontecer isso. Né? Então, muito por isso eu coloquei um placar de 2-1 para o Ceará, que venceu bem o Flamengo em casa, né? E na questão do Cartola, eu escalaria o time inteiro do Ceará para essa rodada, né? Eu gosto muito do elenco do Ceará, então eu escalaria, nem eu já falei, o Charles, que ele é um baita volante, escalaria o Fernando Praz, né? O Fernando Praz que é um cara que passa muita segurança, né? O Samuel Xavier, que joga muito bem, ele é um bom jogador, o Fernando Sobral, né, que é um outro cara que joga muito bem, né? Eu acho que os jogadores do Ceará são mais esses que eu escalaria. Eu acho que na questão de centroavante eles não têm lá jogadores muito bons, mas né, entre esses meias, volantes e tal, eu acho que são boas apostas. O que você tem a dizer sobre esse jogo aí, Léo? É isso, Gui, eu concordo com você. Essa partida eu acho que está mais favorável para o Ceará, justamente por todos os motivos que você já delimitou aqui. Eu gostaria de adicionar que, bom, além do meu placar ser um pouco diferente, né, eu estou postando um placar mais magrinho de 1-0, né, para o Ceará. Não acho que o Ceará também tem todo esse poder ofensivo para conseguir fazer mais gols aí no Bragantino. Eu gostaria de adicionar alguns jogadores aqui que você não citou. Eu acho que assim, do lado do Bragantino, até dá para você apostar em alguns jogadores, não de defesa, né? Não dá para apostar nenhum de defesa do Bragantino. Mas ali no meio, dá para você apostar em alguns jogadores que desarmam, que têm algumas qualidades para desarmar, para chutar no gol, né? Para fazer o prazo trabalhar, né? Então, por exemplo, a gente tem o Raul, que é um meia que entrou muito bem na equipe do Bragantino, está desarmando muito também. É um cara que tá barato, inclusive, né? Tá valendo só 7 cartoletas, então, para quem está precisando de algumas cartoletas, é uma boa opção. Ele também tá com uma média boa, né? Porque só jogou 2 partidas, mas uma média de 8 pontos, né? Então, e deu uma desvalorizada na última rodada. Então, é uma boa opção. Do lado do Ceará, eu botaria, tem o Vina, né, mas ele valorizou muito nessa última rodada, fez mais de 13 pontos, não botaria. Fernando Sobral, uma boa opção, fez só 3 pontos, então ele tem uma média muito boa aí. É um cara que do Ceará, né, um meia que desarma muito a bola, é um dos caras que mais desarma bolas no brasileiro. Jogou muito bem, né, contra o Flamengo na última rodada. O próprio Fernando Praz, como você mesmo disse, Gui, o técnico do Ceará também é uma boa opção, o Guto Ferreira, pode fazer uma pontuação legal Gordiola. aí. Oi? Gordiola. Gordiola. Enfim, o Charles, né? Tem várias opções aí na equipe os próprios laterais aí do Ceará, eles são muito bons, muito rápidos, são boas opções para quem está precisando aí de algum dessas cartoletas nessa última rodada. Só tomar cuidado que os jogadores do Ceará, eles deram uma valorizada nessa última rodada, né? Por conta dessa boa vitória contra o Flamengo. Então, para quem está esperando aí, quem está precisando, né, aumentar o patrimônio,
alguns jogadores têm que tomar cuidado aí, porque estão bem valorizados mesmo. Bom, nossa próxima partida, então a gente está aqui nos jogos de sábado ainda, Fortaleza e Internacional, vai ser lá no Castelão esse jogo, 7 horas da noite. E essa partida vai ser interessante, porque Fortaleza é um time que tecnicamente não é muito bom, mas a gente já vem falando, né? O Rogério Ceni consegue montar bem o time nas suas limitações. É um time que não dá as vitórias fáceis, né, para os times que jogam contra eles, principalmente jogando em casa. É um time muito forte. Mesmo assim, vai pegar um Internacional que na última rodada tá mordido, né? A gente fala isso, né? O Atlético Mineiro estava mordido na penúltima rodada e foi lá e ganhou do Bragantino. Eu acho que o Internacional vai acontecer a mesma coisa nessa rodada. Vai jogar contra o Fortaleza, tudo bem que é jogo fora de casa, mas está precisando da vitória para retomar a boa fase. Então, eu botei um placar de 2-1 para o Inter, né? E assim, de jogadores para você colocar no seu cartola dessas duas equipes, assim, tem o WP9, né, o Wellington Paulista, no lado do Fortaleza, sempre marca gol, uma boa opção. Ele está um pouco desvalorizado também nessas últimas rodadas. Do lado do Internacional, cara, Thiago Galhardo, assim, tem que estar no seu time, né? Por mais que ele tenha tido uma pontuação bem ruim nessa última rodada, né? Não apresentou um bom futebol, principalmente porque, né, não estava jogando como sempre jogou nessas últimas rodadas. Eduardo Cudê, Moisés, enfim, Romarinho, sempre são boas opções. O próprio Nonato, né, é um cara que está muito desvalorizado no Cartola, está valendo só 4 cartoletas, é um meia do Inter. Pode ser uma boa opção aí para quem está precisando aumentar o patrimônio. Enfim, são todas boas opções aqui que eu dei. Bom, enfim, acho que é isso. E você, Gui, o que você acha dessa partida entre Fortaleza e Inter? Bom, eu concordo com você com o resultado positivo para o Internacional. O Fortaleza, ele tá num vai e vem assim, ele joga uma partida muito bem, joga uma não tão bem. E o último jogo do Inter, embora eles tenham perdido, né, eles jogaram com um time misto, vamos dizer assim, com um time com muitas peças diferentes do que eles costumam jogar. Então, acho que muito por isso que eles não conseguiram imprimir um bom resultado contra o Goiás, né? Acabaram, né, caindo do cavalo bonito ali na última rodada. Eu coloquei um 2-0 para o Internacional. E além do que você já comentou dos jogadores, eu incluiria nessa lista o Vitor Cuesta, que é um zagueiro que vem desvalorizando bastante, mas é um cara que passa confiança ali para aquela defesa e é um cara que eu gosto muito, né? Acho que eu sou marcado muito por jogadores que eu tenho de estimação, assim, né? E no caso do Inter é o D'Alessandro. Eu gosto muito do D'Alessandro, né? Às vezes ele começa no banco, às vezes ele joga no começo e é substituído no segundo tempo, mas ele é um cara que bate falta, ele é um cara que chuta bem no gol, né? E ele é um cara da experiência, é um cara que, né, que dá muitas assistências, é um cara que bota o jogo para correr ali no meio de campo. Então, sempre que puder, eu vou apostar no D'Alessandro, né? Nosso próximo jogo da rodada é um jogo que dividiu bastante a opinião de nós dois aqui, muito porque por uma certa desconfiança minha com o Sampaoli, né? Eu acho que o Sampaoli ele está seguindo uma linha de raciocínio muito idêntica ao que ele fez com o Santos, né? De primeiro propor contratação de jogadores, depois com um elenco farto não utilizar todas as peças que ele pediu e ainda assim, né, quando o clube ele se encontra num momento de dificuldade por ter contratado tanta gente e ter gastado tanto dinheiro, né, acabar devendo salário para os caras e ele vir expor isso na mídia e cobrar resultados da diretoria. As diretorias não gostam disso. Não gostam que o técnico vá lá e fique cutucando ferida, né, em rede nacional, fique expondo esse tipo de coisa. Não é positivo para ele. Embora ele traga bons resultados, sim, isso é inegável, mas em todo o contexto eu estou um pouco chateado com o Sampaoli, assim.
Então, muito por isso, eu coloquei um placar de 1-1 nessa partida. Eu, particularmente, não escalaria ninguém, porque o goleiro do Atlético Goianiense, como a gente já falou, é uma pessoa de uma índole deplorável, assim, é uma pessoa muito ruim, né? E ele fez um gol na última rodada, né? Então, ele está muito valorizado. Então, eu não gostaria. Eu acho que ele vai perder pontos e eu acho que não tem muitos bons jogadores para colocar, né, em ambas as equipes. Talvez, se você quiser ganhar um pouquinho de patrimônio, colocar o Eduardo Sacha pelo lado do Galo, né, porque eu tenho certeza que desvalorizar ele não vai. É muito difícil de colocar o Sacha e ele fazer menos pontos do que ele fez na última rodada, né? E, enfim, esse é meu comentário desse jogo. O que você tem a dizer sobre essa partida de dois Atléticos aí, Léo? Perfeito, Gui. Os dois Atléticos se enfrentando. Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua, muito porque eu vou comentar aqui uma coisa que a gente já falou nos bastidores aqui. Eu acho que o Atlético Goianiense é um time que joga para frente, que gosta desse estilo de jogo, né? Eu acho que o Wagner Mancini achou bem esses jogadores aí, tá fazendo o time jogar bem. Mas o time do Atlético Mineiro, vai ter a semana inteira agora para treinar. Não vai jogar, né, nenhum jogo da Libertadores, porque não está na Libertadores. Então, é um time que vai chegar descansado e acho que o São Paulo vai aproveitar essa semana para melhorar, né, ali o estilo de jogo do time. Então, né, por essa ofensividade do Atlético Goianiense e o Atlético chegar também um pouco mordido e precisando dar um resultado positivo e bom, né, jogando bem, eu acho que vai ser um placar aí de 3-0 pro Atlético, muito por conta disso, né, por conta desses fatores. E eu acho que, sinceramente, boas opções da equipe do Atlético, eu acho que, por exemplo, tem o Guga, né, que é o lateral, e o Arana, né, os dois laterais, né, do Atlético são boas opções, eles sobem muito para o ataque, né, então sempre podem dar alguma assistência ou, enfim, trabalhar com os desarmes aí. Do lado do Atlético Goianiense tem um jogador que tem uma média muito boa aí, que é o Edson, é um meia, e ele desarma muito, né, ele já tem 30 desarmes aí no Brasileiro, então, é uma boa opção para quem está precisando também de valorização na carteira. Ele fez só um pontinho na última rodada, deu uma desvalorizada, então é uma boa opção. Tem o Sampaoli, né, que o Gui cornetou bastante aqui, mas eu acho que pode dar frutos aí para esse time, pode conseguir um resultado positivo. Tem Hever, Igor Rabelo, Júnior Alonso, enfim, tem várias opções no time do Atlético que você pode botar, Jair. O Sacha está desvalorizado, negativou na última rodada, então muito provavelmente vai ser uma boa opção para essa partida também. Bom, perfeito. Acho que é isso dessa partida. Então, passando para a nossa próxima partida, é a partida que eu estou mais interessado, obviamente, que é do meu Verdão, Grêmio e Palmeiras. O Palmeiras vai até o Sul, na Arena do Grêmio. A gente já está passando para os jogos de domingo aqui, enfrentar o tricolor gaúcho. Eu, assim, sinceramente, eu tô achando que o meu time não tá jogando bem essas últimas rodadas, né? O placar, né, da última rodada é até um pouco enganoso, porque o Palmeiras até podia ter perdido a partida do jeito que jogou, né? E, enfim, eu acho que se não tivesse ali um a menos na equipe do Sport, poderia ter tido esse resultado negativo. Mas, pensando nessa rodada, o Grêmio não vem jogando bem, mas tem conseguido alguns resultados aí, conseguiu uma vitória e um empate nessas últimas duas rodadas. O time do Palmeiras não é um time fácil de marcar gol, mas eu acho que pode tomar um gol, né, naqueles vacilos ali, principalmente do lado direito da zaga, que tem laterais não muito confiáveis. Então, eu estou apostando no placar de 1-1. Para jogadores, sinceramente, eu acho que eu não apostaria muito em jogadores de defesa de ambas as equipes, por mais que tenha Vanderlei aí e o Everton, que são goleiros até que podem fazer defesas difíceis. Acho que mais do lado do Grêmio, eu acho que eu apostaria no Vanderlei se fosse o caso. Mas eu apostaria em jogadores mais do meio para o ataque ali, pensando nos desarmes, pensando nos chutes a gol, que podem ser algumas opções aí boas.
Aí do lado do Palmeiras tem Lucas Lima, né? Tem, acho que Patrick de Paulo vai voltar a jogar, tem o Gabriel Menino, tem o William, né? Que o Gui adora, tem Luiz Adriano também, tem a molecada ali do Palmeiras, que não sei se, às vezes, não sei se vai jogar, né? Eu gosto muito do Verón, né? Então pode ser uma boa opção e é barato também. Do lado do Grêmio tem Diego Souza, Isaac, né? Mas acho que são opções que até deram uma valorizada nessa última rodada, então pode ser que não seja uma boa opção para essa rodada. Tem Alisson também, que é uma boa opção, Matheus Henrique, né? Então acho que é isso dessas duas equipes. E você, Gui, o que você acha dessa partida? Bom, eu queria ressaltar que você é o membro menos clubista da nossa bancada do Esquema Tático, porque é impressionante como eu gosto mais do futebol do Palmeiras do que você e aposto mais no Palmeiras do que você. É impressionante, né? Eu coloquei um placar de 1-0 para o Palmeiras, né? Sim, eu confio mais no Palmeiras do que no Grêmio. Eu acho que o Grêmio não está vivendo uma boa fase, né? O Grêmio deu uma sorte de não ter saído negativo na última rodada, né? Mas eu acho que dessa vez o Palmeiras ele joga muito fechadinho, então vai ser um jogo de pouca ação ofensiva da parte do Grêmio, na minha opinião, ali. Eu não colocaria nenhum goleiro, como você bem comentou. Eu acho que vai ser um jogo com poucas chances ofensivas e das duas equipes, eu colocaria dois jogadores que você citou, né? O Verón, sim, eu gosto dele. Eu acho que ele é um cara que entra com muita vontade e eu acho que o Luxemburgo ele trouxe uma característica legal, um dos poucos pontos positivos do Luxemburgo é que ele colocou a molecada para jogar, né? Então, isso diferencia ele dos antigos treinadores do Palmeiras que, né, se vislumbravam com aqueles jogadores, né, super caros, super da mídia e deixava a molecada meio que a segundo plano, tipo, não, vamos colocar vocês na Copa do Brasil, vamos colocar vocês no time reserva do Palmeiras no Brasileirão, tipo, essa era a função dos meninos, né? E por isso pouco aproveitados, né? Então colocaria o Verón e colocaria o William, porque o William é meu outro jogador de estimação. Eu gosto muito dele, ele está aqui no meu bolsinho, né? E eu acho que ele é um cara que quando ele entra com vontade, ele chuta muito, ele vai para cima, ele sofre falta. Então, eu no meu cartola, o William é quase um cara fixo ali, né? Então, William neles. É, o próximo jogo da nossa rodada é Coritiba e Vasco, lá no sul do nosso país, no Paraná. O Coritiba ele é um time que vem mostrando muita instabilidade dentro do elenco deles, né? Eles perderam o último jogo, um clássico contra o Atlético Paranaense. Eu dou uma ressalva para o goleiro Santos, que jogou muito bem. Não jogou bem hoje na Libertadores, tomou 2 gols, um muito besta, por sinal. Meu Deus, como ele jogou mal hoje. Mas, enfim, voltando ao Curitiba, eu não coloco nenhuma fé nesse time e eu coloquei um placar de 2-0 para o Vascão. Do time do Vasco, eu escalaria jogadores que foram bem na última rodada, mas que eu acho que podem se manter com boas pontuações. Se você tiver um patrimônio legal, o Cano, ele é sempre uma boa aposta, ele é um dos craques aí do Brasileirão, está praticamente na artilharia ali. O Thales Magno é um garoto que entra com muita vontade, com muita sede. Logo, logo ele vai ser vendido do Vasco, escreve o que eu estou falando aí. Vai lá para a Europa, vai brilhar lá por algum clube da Europa. Espero que seja no Madrid. Acho difícil, mas espero. Porque o Madrid está no coração também. E colocaria o Iago Pikachu, né, porque ele é um lateral que ele apoia bastante nas ações ofensivas e ele não foi muito bem na última rodada, né, pontuou muito pouco, então ele é uma boa aposta para quem está pensando em valorização, né? E o que você acha desse jogo aí da nossa rodada? Perfeito, Gui. Eu também concordo com você. Eu acho que vai ser um jogo mais pro Vasco essa partida, principalmente pelo que as duas equipes vêm apresentando. Curitiba não é uma boa equipe, né? Como conjunto, né? Individualmente, tecnicamente, os jogadores não são bons. O Vasco, ele tá, como eu falei, tá tudo acontecendo
tá tudo dando certo na equipe do Vasco, né? É um time que chuta pouco no gol, é um time que joga mais no contra-ataque, mas é um time muito efetivo, né? Na hora de marcar gol, é um time muito efetivo e está conseguindo bons resultados por conta disso. Então, por isso, estou apostando no placar de 1-0, né? Eu acho que não vai ser uma partida tão fácil aí pro Vasco ganhar, mas eu acho que é um placar justo aí pelo que tem apresentado. E você bem falou, né? Tem Cano. Eu acho que um jogador bom para vocês botarem, né? Um jogador que vai pontuar bem, pelo menos ali com o saldo de gol, é o Leandro Castan, que voltou aí, acho que estava contundido e voltou para o time do Vasco. Então, uma boa opção. Ele deu uma desvalorizada na última rodada. Então, pode ser uma boa opção para essa partida. Tem Thales Magno, tem o Ramon Menezes, que é o técnico do Vasco, que também é uma boa opção para quem não pode gastar tanto assim com um técnico. Do lado do Curitiba, por incrível que pareça, eu acho que dá para apostar em alguns jogadores, né? Principalmente porque o Curitiba deu uma desvalorizada nos jogadores nessa última rodada. Tem o meia, Matheus Galdesani, que você pode apostar ali nos desarmes, né? E nos chutes ao gol. Tem Sabino, que é um jogador que bate pênalti. Então, por mais que esteja apostando num placar favorável aqui de 1-0 para o Vasco, pode ser que aconteça um pênalti ali em favor do Curitiba, e quem bate pênalti normalmente é o Sabino. Então, vale a pena botar ele. É um cara que está desvalorizado também e não negativou nesse brasileiro. Então, mesmo com o Curitiba perdendo, ele consegue pontuação positiva. Então, é uma boa opção aí para quem está precisando de cartoletas e uma pontuação estável. Do lado do Vasco também tem o Fernando Miguel, que também é um goleiro que pode dar uma pontuação legal para vocês. Bom, passando para nossa próxima partida, nossa penúltima partida, Botafogo e Santos. O Peixão vai até o Rio, vai pegar lá no Engenhão, no Newton Santos, o Botafogo. Essa partida, eu acho que, por mais que a equipe do Botafogo esteja até bem, né, o técnico do Botafogo está conseguindo juntar ali as peças, que são peças jovens, né, ainda pouco experientes da equipe do Botafogo para jogar, né, eu acho que o Santos está melhor e está precisando de uma vitória boa aí nessa próxima rodada. Principalmente, né, vem de dois empates aí, né, um no Brasileiro, no Clássico, e outro agora, hoje, na Libertadores. Então, eu acho que está precisando de um resultado bom. Eu estou apostando no placar de 2-0 para o Peixão. E como a gente sempre fala, né, eu acho que jogadores bons do Santos, o Marinho Futebol Clube é o time, né? Então, apostaria no Marinho, com certeza. É um jogador que está desvalorizado, então pode botar o Marinho, que com certeza ele vai fazer uma pontuação boa. Tem o Papa, como o Gui adora falar, o João Paulo, que é uma ótima opção. Tá desvalorizado também. Acho que até negativou nessa última rodada. Então, pode ser que seja uma boa opção. E eu acho que é isso. São ali jogadores do Santos mais que eu botaria. E você, Gui, o que você acha dessa partida entre Botafogo e Santos? Bom, a minha análise, como sempre, será clubista, né? Mas eu vou começar falando do Botafogo. O Botafogo é um time que nesse Brasileirão não está tendo muita sorte, né? Um time que tem, se não me engano, 5 empates, né? Somente uma vitória. Então é um time que não consegue segurar resultado. É um time que, mesmo com um goleiro muito bom, né? O Gatito, eles tomam muito gols, né? Então muitos gols, perdão. E é um time que não me passa muita confiança, né? No último jogo, o Honda, que é um cara que foi trazido para trazer uma maturidade, trazer um vestiário legal, né, uma experiência, ele foi substituído ainda no primeiro tempo. Então eu acredito que o técnico não está muito satisfeito com o trabalho dele. Então, né, pelo lado do Botafogo, eu acho que é muito difícil você escalar alguém ali, porque eu acho que eles não vão te dar bons frutos. Já pelo lado do Santos, eu acredito que tem muitas opções, né? Meu placar para esse jogo é um 3-1, né? O Santos está mordido. Esse jogo da Libertadores de hoje, o Santos dominou o Olímpia, né? Foi para cima e muito por conta de faltas, né, táticas e por, né, aquela
nossa, aquele modo de jogar dos times sul-americanos que não são brasileiros na Libertadores, times que vão muito para cima do juiz, que batem muito, que ficam provocando os jogadores, né? Isso acabou tirando um pouco do glamour do jogo de hoje e o Santos não saiu vitorioso, né? Mas eu aposto num 3-1 e jogadores do Santos têm a roda aí para colocar. Se quiser, o Carlos Sanches, ele é um cara que no começo do campeonato não estava jogando muito bem, mas ele vem melhorando jogo a jogo. Hoje, para mim, ele fez um jogo legal, ele não prejudicou, mas ele apoiou muito bem nas jogadas ofensivas e ele estava como capitão e ele representou muito bem esse fato, né? Eu colocaria e coloquei o Papa João Paulo no gol, né? Ele é uma possibilidade de trazer bons chutes para você. E um nome diferenciado é o jovem Lucas Lourenço, que é um jogador que veio da base e ele vem jogando com muita vontade. Quando ele entra querendo o jogo, ele entra com fome de bola, e isso, para mim, já caracteriza um bom jogador do Santos e super aposto nele, Lucas Lourenço, tamo junto aí. Agora partindo para o último jogo da rodada, temos um jogo, na minha opinião, um jogo de médio para baixo, assim, na questão de habilidade, de potencial de um bom espetáculo, que é Sport Fluminense, né, lá na Ilha do Retiro. Né, o Sport que vem com um resultado favorável contra o Palmeiras, né, que conseguiu segurar o Palmeiras, aí num 2-2, e o Fluminense que também vem de um bom resultado contra o Corinthians, né, que ganhou bem do Corinthians e mostrou para o que veio no Campeonato Brasileiro, né? Principalmente com as ações ofensivas do Nenê, né? Eu coloquei um placar de 2-1 para esse jogo e jogadores para serem escalados nesse momento. Se você tem um patrimônio legal, pode escalar o Nenê, né? Porque o Nenê eu acredito que ele não dificilmente ele vai valorizar realmente, né? Porque ele fez muitos pontos na última rodada, mas ele é um cara que participa muito das ações ofensivas. Eu fiquei magoado com o Dodge, eu tenho um pouco de ressentimento, então eu não escalaria ele nessa rodada. Escalaria o Marcos Paulo que é um cara que às vezes ele faz muito um trabalho ofensivo legal, né? Ele rouba algumas bolas também. E o Calegari, né? Que é um cara que apoia bem, né, o time e torcendo, né, para o Fluminense não tomar gol, que aí ele sai com uma pontuação ainda melhor, né? E o que você tem a dizer sobre esse jogo, Léo? Perfeito, Gui. Na nossa última partida aqui, né, dessa rodada, eu tô apostando no placar de 2-1 pro Fluminense também, né? Então, o mesmo placar que você tá apostando. Muito por conta, né, Fluminense, como você bem disse, vem de um resultado positivo. O Sport também vem de um resultado positivo, né? Conseguiu arrancar um empate do Palmeiras fora de casa. Então, um baita resultado, né, para a equipe pernambucana. Então, mas eu acho que o Fluminense tem um pouco, assim, tecnicamente o time é melhor. Tem peças que acho que vão ser mais vitais durante essa partida. Então, eu acho que vai ser uma partida interessante até de se ver, para ver como que o Sport vai se comportar. Esse Sport aí novo, né, do Jair Ventura, até que está tendo resultados bons aí. E o Fluminense eu acho que vai ser também interessante, porque vai precisar jogar atacando, né? Vai precisar atacar o time do Sport, porque o time do Sport vai ficar esperando realmente as ações ofensivas do time carioca. Então, novamente, aquele jogo só no contra-ataque ali, né? Bem, enfim, esperando as ações do adversário. Para jogadores, você bem falou, né? Tem Nenê, tem Calegari, acho que tem Egídio, Dodge, enfim. Mas eu acho que boas opções, uma opção legal para você ter no seu time é Michel Araújo, que está desvalorizado, é um jogador jovem que está apresentando um bom futebol aí, então pode ser que consiga uma pontuação boa, é um jogador que desarma muito e também muitas vezes chega ali bem no ataque, pode ali marcar algum gol, então é uma opção boa para você que está precisando aumentar o seu patrimônio. Tem um jogador muito interessante do Sport que eu gostaria de destacar, que é o Iago Maidana, que é o zagueiro do Sport. Eu acho que ele é uma boa opção porque ele
de vez em quando não, né? Ele é o batedor oficial do esporte. Então, de novo, né? A gente está num Campeonato Brasileiro que tem VAR, que está tendo muita falta, está tendo muita encontrão, né? Então, os juízes estão com uma liberdade para marcar pênalti, né? Para marcar falta. Então, enfim, eu acho que pode sair um pênalti aí nessa partida. E se tiver um pênalti, pode ter certeza que o Iago Maidana vai estar lá para bater. Então, é uma boa opção aí para quem está precisando também de uma boa pontuação. Enfim, eu acho que é isso. Não tem mais jogadores aqui que eu botaria. Dessa rodada foi só. Acabamos. Essa é a última partida. Vai acontecer no domingo. E, enfim, se você curtiu esse vídeo, né? Dê o seu like aqui embaixo. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal para acompanhar, para receber as notificações, ativa o sininho aí. Dá uma olhada nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, a gente está em todas elas, todas as principais plataformas aí, sempre colocando os conteúdos, sempre atualizando vocês sobre todos os temas aí no futebol nacional e mundial. Eu acho que é isso. Comentem, compartilhem com seus amigos, seus familiares, sempre ajuda a gente nessa nossa divulgação. Beleza? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Vou deixar a palavra com o Gui aqui para ele se despedir também. Bom fim de semana aí, né? Um bom resto de semana aí para todo mundo. Uma ótima rodada para a gente. Fico por aqui. Um grande abraço e tchau. É isso aí, Léo. Queria agradecer a você por estar gravando aqui comigo, né? Como sempre, nesse horário um pouco avançado, já estamos com 2h50 da madrugada aí. E eu agradecer a você que está nos assistindo no YouTube, essa audiência é muito importante, né? Eu queria ressaltar que nós lançamos o 1000º texto pelo blog do Esquema Tático, né? O Lendas do Pelé, né? Dividido em 2 partes, que foi um texto brilhante, né? Um texto que conta a trajetória dele inteira, né? Tanto na fase inicial do Santos, quanto todos os campeonatos mundiais que ele teve, as excursões do Santos internacionais, né? Jogos na África, né? O único time que parou uma guerra, né? Então, eu super recomendo esse texto. E também uma outra recomendação, um segmento do nosso YouTube que está crescendo bastante, que é o segmento das apostas, né? Juntamente com o nosso palpite da rodada, o nosso querido Fred Gino, ele faz as apostas da rodada, né? Então ele faz apostas muito certeiras, né? Ele acerta praticamente todas, né? Ele é um cara que é muito criterioso para fazer as apostas dele. Então eu super recomendo para vocês aí. Demais, um forte abraço a todos, uma boa semana e violência não, gente. Torcedor não é violento, né? Torcedor ama o seu clube e o torcedor está pelo seu clube quando ele precisar, né? Forte abraço a todos e tchau. Isso. Acabou.